A última questão, ela se refere à questão de, no Antigo Testamento, quando Deus aparece para alguém, quem é que é visto? Bem, deixa eu tentar explicar para vocês. Existem algumas... Deus, ele é espírito, tá? Ele não é um ser que você consiga vê-lo. Algumas vezes, ele toma alguma forma de que a gente possa compreendê-lo. A mesma coisa acontece para os anjos, tá? Eles não têm forma física, então a gente não poderia vê-lo. Então o que Deus faz? Ele assume alguma forma que a gente possa compreendê-lo. Toda vez que Deus assume uma forma humana, nós chamamos que ali houve um antropomorfismo, tá? Ou seja, Deus assumiu forma de homem, tá bom? Neste caso, há um consenso entre os teólogos, pelo menos a maioria deles, que sempre que aparece uma forma de homem, ali, Deus se apresentando em forma de homem, é o Filho que é visto, tá? Só que ali, o Filho, ele está como representante da Trindade. Então, quando o Filho aparece no Antigo Testamento, ele está representando a Trindade. Então, quando você olha para Jesus, você está vendo ali no Antigo Testamento a Trindade. Lembre-se disso, porque Paulo, ele fala que ele, Jesus, lá em Colossenses, texto que eu li hoje para vocês, tá? Colossenses capítulo 1, ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Então, o que nós temos de imagem de Deus é Jesus, tá? Então, no Antigo Testamento, ele sempre que aparece em forma de homem, ali há a figura do Filho, tá bom? É o Filho que está aparecendo. Mas ao ver o Filho, você está vendo a Trindade, a representação da Trindade. Tá? O Trino Deus está ali, representado no Filho, tá certo? Ali, por exemplo, Isaías, quem ele viu? Ele viu o Filho, mas também é dito que ele viu o Espírito Santo e que ele viu o Pai. Por quê? Porque ao ver o Filho, você está vendo o Pai. Porque é assim que Deus se revela. Ele se revela através do Filho. Ele é o único pessoa da Trindade, ou a única pessoa da Trindade que tem corpo. Tá bom? Mas ele tem corpo só depois da sua... dele ter tomado forma de homem, da sua... que se o termo agora que a gente utiliza... Mas quando ele vem aqui nessa terra, tá? A sua encarnação, lembrei. Na sua encarnação, sim. Mas o corpo que foi criado para ele na encarnação já era representado no Antigo Testamento. Então, quando Jacó luta contra o anjo, na verdade, ele não está lutando contra o anjo, ele está lutando contra um homem, Jesus, tá? O Deus em forma de homem. Tá? Então, por isso que a luta ali... dois homens lutando entre si. Só que ali está o homem que é Deus. Entendeu? Não é que Jesus viajou no tempo, não. Não vai devagar com as elucubrações, tá? É só você entender que é Deus em forma de carne humana ali. Ali é Jesus, tá bom? A segunda pessoa assumindo. Porque Jesus existe sempre. Tá? Sempre ele existiu. Ele é, né? Como a gente já falou em outro vídeo. Então, ali é a representação da segunda pessoa. E na sarça? Bom, na sarça você não tem nenhuma forma física. Você tem ali, então, um arbusto pegando fogo. E esse arbusto fala com Moisés. Aí tem eu não vou me aprofundar muito, porque senão o vídeo vai ficar longo. E eu não quero. Ali você pode entender que é a Trindade falando, tá? A Trindade falando com Moisés. Mas é bem lembrar que isso que alguns teólogos comentam, que como Jesus é a palavra, quando a gente ouve a voz de Deus de forma audível, né, de forma que podemos ouvir, é Jesus falando também. Só que aí você tem um problema, porque o Pai fala com o Filho ali no batismo, né, de Jesus, e todos ouvem, tá bom? Então... não é fácil de lidar com essa questão. Mas se for colocar de forma bem simples, é o Trino Deus, a Trindade,
falando com Moisés, tá bom? Então toda vez que tem forma de homem, é Jesus aparecendo ali, mas como um representante da Trindade, no Antigo Testamento. No Novo Testamento também não é muito diferente, né? Mas ali você tem a pessoa do Filho mesmo, tá? De fato. A segunda pessoa encarnada, tá? Mas aonde Jesus está, você tem ali a representação, você está ali, né? Junto com Jesus, sempre o Espírito Santo, porque Jesus ele era alguém cheio do Espírito Santo, e o Pai também está com ele, porque o Pai está em todo lugar. Mas ali você está vendo no Novo Testamento somente o Filho de fato, tá bom? Só Jesus mesmo. Agora, no Antigo Testamento, é Jesus representando a Trindade, quando está em forma de homem, tá bom? Outro ponto importante aqui para a gente pensar um pouquinho é o seguinte: no Antigo Testamento, sempre que você ouvir falar o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor, a palavra anjo significa enviado, tá bom? Então, o enviado do Senhor, nesses termos, o anjo do Senhor apareceu, Jesus também, tá bom? É a segunda pessoa, representando, como eu já disse, a Trindade, tá bom? Existe uma passagem, só de curiosidade, em que Abraão ele recebe 3 pessoas. Quem são essas 3 pessoas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Pode ser, tá bom? Ou poderia ser só Jesus representando a Trindade e 2 anjos. Porque depois 2 anjos vão até Sodoma e Gomorra. E um deles não vai. Um dos que apareceu para Abraão não foi. Então pode ser que ali um deles, aquele que tinha a palavra, né, que era o líder ali do grupo, fosse Jesus, representando a Trindade, e os outros 2 fossem 2 anjos mesmo. E depois Jesus vai embora, por assim dizer, sempre não expressa a totalidade da palavra, tá? Mas ele sai da presença de Abraão, e aí os 2 companheiros dele ali vão até Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, para tirar pelo menos Ló de lá. Pode ser que seja o Espírito Santo e Jesus tendo ido lá, entendeu? Então a gente não sabe explicar exatamente, mas o fato é que ali tem Deus ali representado, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço, Deus abençoe.